Um dos desafios que, com toda certeza, muitas empresas têm é identificar se ela está tendo lucro ou prejuízo. Só que não basta apenas ver o resultado final. Muita gente acaba, entendendo a forma de identificar qual o lucro do negócio, mas não observa o detalhe. Não observa certas situações que eu, José, considero muito importante. E uma das perguntas que eu gosto de fazer é: se o teu modelo de negócio está coerente com o mercado. Geralmente tem empresas que criam diversos segmentos dentro do próprio negócio. Tem aqueles que são mais premium, os outros mais básicos e assim vai. Porém, a gente tem que tomar certos cuidados. Às vezes você tem vários segmentos de cliente e não avalia, por exemplo, se eles realmente e efetivamente estão dando lucro para você. Você olha, às vezes, a linha final de todos consolidados, porém, corre-se o risco enorme de que um segmento não está fazendo sentido. Um determinado segmento está dando, por exemplo, prejuízo. Isso acontece e acontece com muita frequência. A gente vê, acompanha aí alguns casos de empresa que, infelizmente, quando a gente põe, né, um cliente, o tipo de cliente, cliente A, aí olha o cliente B e olha o cliente C, né, os tipos de cliente. Às vezes nós temos um cliente ruim e outro mediano. Aí esse cliente ruim acaba diminuindo ou tirando a lucratividade desses outros clientes aqui. E isso acontece justamente porque você não identifica qual o teu cliente que te traz mais retorno, qual que realmente está fazendo sentido, ou às vezes você ter um segmento de clientes teu que não faz sentido continuar, entende? Então, como é que eu faço isso? Né? Qual a forma mais prática? E eu quero mostrar para você uma ferramenta muito bacana, que é a análise de lucratividade do cliente. É um tipo de ferramenta que eu amo, sou apaixonado, porque ele te traz uma informação preciosa, uma informação que pode fazer você pensar melhor no modelo do teu negócio. Às vezes você tem um modelo de negócio segmentado e às vezes tem um segmento específico que está na hora de ser cortado e você não sabe. Ou ser reavaliado, às vezes não precisa ser cortado, mas reavaliado. Vamos lá? Olha só, essa daqui é a nossa ferramenta. Esse daqui é um exemplo de uma empresa que eu fiz um case, claro, não vou falar o nome, mas essa ferramenta aplicada ajudou bastante no nosso projeto e a entender e a demonstrar o, o poder de fazer uma análise segmentada. Então, aqui a gente pegou um exemplo, né, uma empresa de móveis planejados que tinha três tipos de segmentações. Então, ela tinha clientes que eram corporativos, né, faziam móveis planejados para clientes corporativos. Nós tínhamos ali também clientes residenciais premium, né, um nível mais top, e nós tínhamos clientes residenciais padrão. E aí, o que que a gente faz? Como é que a gente identifica da melhor maneira a lucratividade e de que maneira eu posso analisar isso? Então, a primeira informação importante a se ter é fazer uma avaliação de número de clientes. Qual é o número de clientes ativo no início do período que eu estou analisando? Nesse caso, eu tinha 15, 50 e 120, ok? Começando, ok? Aí, durante o período que eu estou analisando, que pode ser um mês, pode ser um ano, isso daí vai de acordo com a tua avaliação. Então, número de clientes adicionados. Quantos clientes
vieram nesse período e quantos clientes foram rescindidos ou perdidos no meio desse processo. Então eu coloco a informação aqui e aí no final eu tenho o número de clientes ativos no fim daquele período. Então eu estou fazendo aqui uma análise anual da empresa e a gente identificou que no final do período, daquele período que eu fiz a análise, nós tínhamos 202 clientes nesse processo e a gente mostra de maneira segmentada. É importante ter essa segmentação. Primeiro processo que a gente fez após escolher a informação foi va trazer a receita por segmento. Então, quanto que faturou em cada segmento? Então, em clientes corporativos, né, deu em torno de 800.000. Eu dei uma alterada aqui para não ficar muito evidente, né, o processo, mas aqui deu 800.000, aqui 1.200.000 e aqui 500.000. O que que eu fiz? Uma ponderação. Quanto que reflete, né? Então, por exemplo, do faturamento anual que deu de 2.500.000, 32% foram de clientes corporativos, 48% foi de clientes residenciais premium e 20% foi de clientes residencial padrão, ok? Consegui essa informação. O próximo passo que a gente foi identificar foi o custo da venda. Quanto me custou fazer a execução daquele processo? Então, aqui a gente tem o custo de suporte de serviços contínuos, né? Clientes corporativos, prêmios. A gente foi lá e identificou todos os custos, custo, não despesa, custo, apenas o custo, envolvido naquele tipo de segmento, ok? E aí a gente pega o custo total relacionado àquele, àquele segmento. Então, essa é a primeira informação que a gente conseguiu. Tendo essa informação, a gente consegue a primeira informação aqui, que é a margem bruta. A margem bruta. Quanto que é a minha margem? Então, a minha margem bruta por tipo de segmento de cliente que eu tenho. Eu consegui essa informação aqui. Então, o que que eu peguei? O faturamento que eu tive naquele período, menos os custos relacionados àquele item ali, que me deu ali 450.000, por exemplo, né? No segundo me deu 700.000 e no terceiro 250.000. Aqui eu também fiz uma ponderação, considerando aí a minha margem bruta. Então, 32%, 50 e 18. Percebe que a gente já começou a ter aí alguma informação aqui. Olhando a ponderação de faturamento e a ponderação da margem bruta, ou seja, aquilo que sobra após as receitas dos meus custos, e olhando só custo, não olhando nem nada de despesa, eu já tenho aqui uma informação, ó, de 48% eu já passei para 50%. E de 20 eu diminui para 18. É uma informação interessante a ser analisada. Continuando aqui, eu trouxe outros custos. Esses outros custos são importantes para a gente entender sobre o custo de se ter o cliente. Então, eu trouxe aqui quanto que me custa para adquirir aquele cliente. Então, eu tenho que ter esse mapeamento dentro da empresa, é imprescindível que seja feito um bom mapeamento para que a gente possa entender exatamente quanto que me demanda para adquirir aquele cliente. Então, eu tenho que ter uma parte de colaboradores comerciais, eu tenho que ter todas as despesas que acabam sendo incluídos para me adquirir aquele determinado cliente, aquele segmento de cliente. Outro ponto que eu levanto é o marketing. O marketing direcionado para aquele segmento. Talvez você diga, José, eu não sei quanto. Então você tem que começar, a partir de agora, a fazer isso. Você começa a mapear
quanto de marketing você está gastando para cada segmento. Isso te ajuda a entender o quanto que ele está te custando, tá? E outro, rescisão de cliente. Quando acontece uma rescisão, quanto que eu estou gastando por conta disso? É importante você fazer esses levantamentos. Isso vai te dar uma clareza enorme sobre o teu processo segmentado, de forma segmentada. Então, aqui tem o total desses outros custos, aquisição, rescisão e marketing, relacionados em cada segmento. E aí a gente consegue o lucro de clientes por segmento. Que nesse caso aqui, no primeiro segmento eu consegui 375 mil, no próximo eu consegui 580 mil e no próximo 80 mil. Percebe? Eu não estou colocando aqui as despesas operacionais, só estou considerando o custo nesse processo. José, por quê? Gente, eu gosto de focar na natureza do negócio. As despesas, né, com questões como, por exemplo, operacionais, eu gosto de dizer que elas são despesas que elas podem ser terceirizadas. Elas são as ineficiências, eu não estou dizendo que são, mas elas são como se fosse a ineficiência do teu negócio. É claro, elas são necessárias para tocar o teu negócio, mas ela não pode estar inchada, em tese, ok? Por isso que o meu foco aqui está estritamente no cliente e o custo dele para mim, mas é o custo que ele me gera, ok? Indo mais embaixo, a gente começa a ter o custo médio por cliente de aquisição e custo médio de cliente de rescisão. Então, o custo médio para eu adquirir um cliente nesse processo é de 13.333 clientes corporativos, 6.000 de clientes residenciais e 3.200 de clientes residencial padrão. A gente percebe que vai diminuindo, né? Eu tenho o custo médio por cliente de rescisão, 5.000, 2.000 e 1.333. Aqui eu tenho o custo de marketing médio por cliente. Quanto cada cliente gera de custo para mim? 1.764, 909 e 538. E aqui está onde a gente mais procura. O lucro médio por cliente. O lucro médio por cliente, neste caso, eu tenho clientes corporativos 22.058, lucros residenciais 10.545 e lucro residencial padrão 615. Você percebe que a gente foi diminuindo e o menor lucro deles é o cliente residencial padrão? Interessante, né? Muito interessante. E é importante a gente fazer essa avaliação para tomar uma decisão. Por exemplo, será que eu continuo com o cliente residencial? Será que não tem uma forma de otimizar esse lucro, eu ter um lucro maior com esse cliente? De que forma eu posso trabalhar, talvez focando mais aqui, trazendo mais desse tipo de cliente para a minha operação? Entendeu? E às vezes, numa análise dessa, você descobre que está tendo perda com um determinado cliente. Por que não acontecer isso? Isso acontece com bastante frequência. Eu tenho clientes que eu conheço, né, que já trabalharam com produtos que geravam prejuízo para ele. Aí aquele produto que gerava prejuízo para ele consumia aquele que gerava lucro. E aí o que que faz? Faz com que o negócio tenha um lucro bem menor, porque ele está colocando na operação dele um item que gera prejuízo para ele, que é algo que a gente não quer dentro do negócio, a gente precisa cuidar, beleza? Aqui a gente tem as métricas resumidas, gosto de trazer essa informação aqui. Então eu tenho um custo médio por cliente, então a gente vê que o primeiro é o mais alto que eu tenho, e talvez algo que a gente pode correr mais atrás, né, buscar esse tipo de cliente. Consequentemente, ele demanda um valor maior na rescisão, maior na aquisição, um custo
maior também no marketing, porém, em consequência, ele me traz um lucro bem grande. Observa a diferenciação entre eles, né? Então, são questões interessantes de ser analisada e ser analisado aí dentro do teu negócio. E aí fica aquela pergunta: e no teu negócio, como é que está sendo? Gente, se você gostou desse material, se você gostou dessa ferramenta que eu apresentei para você, eu quero pedir para você gentilmente aí curtir esse vídeo, nos seguir, né? E mandar essa planilha, essa informação, esse vídeo para pessoas que podem se utilizar dela. Seja você um agente transformador, seja você a pessoa que pode trazer resultados para as outras e aplique também no teu negócio. Fechou? Gostou dessa ferramenta? Comenta aqui nesse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.